Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos, de uma maneira muito leve. É com prazer grande demais que a gente está aqui de volta com o nosso Inovação e Negócios, programa de todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo, sempre com um convidado especial, aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro, tá? Programa também aos sábados, 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro SBT. Programa hoje super especial porque eu gosto demais desse tema, gestão. Né? E além desse tema de gestão, que o Dr. Flávio é o diretor administrativo e financeiro da Unimed Fortaleza, mas esse tema gestão não é só um tema para empresa grande. Esse tema de gestão, você vai ver que é totalmente aderente a qualquer tamanho de empresa, qualquer tamanho de companhia. E já que a gente está falando aqui da Unimed Fortaleza, a Unimed Fortaleza é um case de tudo. É um case de cultura, é um case de governança, é um case de como tratar bem os seus colaboradores, né? Ganha aí todo ano o primeiro e segundo lugar do Great Place to Work, das melhores empresas para se trabalhar, de grande porte. Enfim, falar dos equipamentos, dos hospitais, enfim. E principalmente o modo como a Unimed trata as pessoas, né? Os seus clientes, colaboradores, cooperados. Assunto grande, o desafio para mim é muito grande, que a pauta é muito extensa, mas ninguém melhor aqui do que o meu amigo, Dr. Flávio Biapina, né? Como eu falei antes, Dr. Flávio é o diretor administrativo financeiro da Unimed Fortaleza. Dr. Flávio, muito obrigado pela sua presença, de verdade, você ter aberto aí um espaço na sua agenda complexa para estar aqui com a gente. E é um prazer tê-lo conosco. Tudo bom, meu amigo? Como é que tá? Tudo bom, Dandan? Um grande prazer. Sou um espectador assíduo do programa. Portanto, é uma grande honra estar aqui, tendo esse espaço para bater esse papo com você e para a sua audiência como um todo. Obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. Doutor Flávio, antes de falar sobre a nossa pauta aqui, eu acho que é muito interessante você contar para todos nós um pouquinho da sua trajetória profissional na medicina, né? Como é que veio aí o seu apego pela área de ginecologia e obstetrícia. Conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória, por favor. Beleza, Dandan. Eu já tenho mais de 30 anos de formado, acho que 32 anos agora. E comecei no término da faculdade, comecei para a ginecologia e obstetrícia, porque o meu propósito pessoal é ajudar as pessoas. E na ginecologia e obstetrícia, embora a medicina como um todo seja uma área muito propícia para ajudar as pessoas, está muito na cara isso, a ginecologia e obstetrícia, principalmente a obstetrícia, a gente é muito gratificante, porque a sua ação, ela traz um resultado imediato. Né? Você é responsável por duas vidas, né? A vida da gestante, a vida do bebê, mas normalmente é um momento de alegria. Né? Quando você está atuando na obstetrícia, é para receber um novo componente daquela família, uma expectativa danada, a família toda envolvida. Então, você se sente muito útil no momento de celebração, de recepção de um novo ser humano. E a obstetrícia, para mim, fez toda a diferença. Né? Eu tinha uma intenção de fazer outras especialidades, mas a obstetrícia realmente me capturou por esse pragmatismo, por essa praticidade. Sempre que existe, doutor Flávio, desde a época de faculdade, sempre foi a obstetrícia, assim, desde sempre? Nunca foi. Na verdade, foi uma decisão mais tardia, faltavam acho que 1 ano e meio para me formar. E como eu disse, eu era para fazer uma especialidade clínica. E aí as coisas acontecem um pouco mais lentamente, os doentes mais crônicos e tudo. E quando eu entrei no internato, que é o último ano e meio, na minha época era 1 ano e meio, agora são 2 anos, a obstetrícia trouxe esse senso de praticidade, de imediatismo, de ajudar as pessoas. E depois eu fui entender também que isso tem a ver com a gestão, né? Essa questão mais prática de realmente tomar uma decisão e saber que aquela decisão fez uma diferença na vida de muita gente, porque a gestão potencializa esse benefício que na medicina você faz individualmente. Doutor Flávio, você tem uma entrega muito bacana na área acadêmica. Estava aqui me preparando para esse momento, eu conheço a sua história também. E eu queria entender melhor e falar aqui para todos nós a sua entrega muito bacana lá no NAMI,
O NAMI é o Núcleo de Atenção Médica Integrada, tá? No Centro de Ciências da Saúde, lá na Unifor. Não é isso? Isso mesmo. E aí é um negócio maravilhoso, é um negócio... Eu acho que a gente pode até explicar, que as pessoas às vezes não têm noção o que é aquilo. E a gente mistura a área acadêmica com a área de saúde, dentro de um ambiente de universidade, de um campus lindo, maravilhoso, que é o da Unifor. E você teve uma participação muito relevante nisso. Conta essa história pra gente aqui. Pois não. Quando eu terminei a faculdade, fiz a residência de ginecologia e obstetrícia, eu comecei antes disso a trabalhar como professor na Escola de Saúde Pública, num projeto aqui do Ceará, num projeto muito interessante, que era uma residência de medicina de família. Foi a primeira residência de medicina de família aqui do estado do Ceará. E eu era um dos professores desse projeto. Como o governo do estado, na época, tinha um convênio, né, com o governo britânico, com o Departamento para o Desenvolvimento Internacional, havia uma bolsa de mestrado, eu me candidatei e fui contemplado com essa bolsa. Acabei indo para a Inglaterra para fazer um programa chamado Saúde Reprodutiva e Ginecologia Comunitária, que era dentro da minha área de ginecologia e obstetrícia, mas voltado para a atenção primária, voltado para essa área. Então, quando eu retornei da Inglaterra com esse diploma na mão, o programa tinha sofrido algumas alterações e aí eu não tinha mais esse espaço, né, no projeto de residência da medicina de família. E eu pensei, bom, estou voltando do mestrado, vou dar aula. Bati lá na porta da Universidade de Fortaleza, fui muito bem recebido, né, pela diretora do Centro de Ciências da Saúde na época, a doutora Fátima Veras, e ela, até curioso, porque foi a entrevista de emprego talvez mais rápida da história, porque em 15 minutos ela já estava antevendo outra coisa, não para que eu desse aula, mas que eu coordenasse o Núcleo de Atenção Médica Integrada, que eu fosse o diretor do Núcleo de Atenção Médica Integrada. O NAMI, para quem não conhece, existe desde 1978. Desde 1978 ele... É tão antigo assim o NAMI, muito eu não sabia antigo. não. Assim... É um projeto antigo da antiga Fundação Kellogg, uma parceria com os Estados Unidos, e que já atuava na comunidade do Dendê ali, prestando serviços de atenção à saúde, principalmente na atenção primária. Mas o NAMI já era inovador... 40 anos aí, né? 40 anos, praticamente. E naquela época a Unifor tinha feito uma ampliação do NAMI. Era uma estrutura nova, 7 vezes maior a estrutura anterior. Eles estavam buscando alguém para coordenar essa estrutura. E aí, quando eu calhei de conversar lá com a doutora Fátima, ela disse, olha, eu tenho um projeto para você. 15 minutos depois, nós estávamos lá na sala do reitor da Unifor e ele abriu lá as plantas do novo prédio, enfim, um plano de atividades lá para essa nova estrutura. E foi muito direto. Você acha que dá para fazer isso aqui? Eu disse, com certeza dá, porque a Unifor tem equipe qualificada e qualquer pessoa que vai assumir essa missão vai ter todo o suporte da instituição e desses experts que fazem aqui a universidade. Então, é uma questão da gente montar um bom time, de ter realmente uma boa vontade, uma liderança que escute as necessidades dos cursos da área da saúde que vão ser beneficiados com essa nova estrutura e que escute as necessidades também do sistema de saúde, porque não dá para você fazer um laboratório isolado do sistema de saúde. Se você tem uma clínica escola gigante, como é o Núcleo de Atenção Médica Integrada, você tem que entender qual é a necessidade do sistema municipal de saúde, às vezes até do sistema estadual, porque você vai oferecer serviços de saúde à população. Existe uma conexão completa com a sociedade, né? Totalmente, né? Totalmente. Então, naquele momento, era uma questão de a gente articular com a gestão, com gestores de saúde, articular com os professores, entender as necessidades de cada um e organizar de uma forma que prestasse um serviço de relevância para a sociedade, mas, ao mesmo tempo, funcionasse como um campo de estágio e de formação dos novos profissionais da área da saúde. Muito bacana essa oportunidade de conhecermos melhor a trajetória desse cara nota 10, um executivo aí de mão cheia na área de saúde, que é o Dr. Flávio Biapina, que é o diretor administrativo financeiro da Unimed Fortaleza. A gente vai já entender em detalhes esse case de sucesso enorme, tá? De gestão, de boas práticas em tudo que é a área, que é a Unimed Fortaleza. Vamos fazer assim, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior, plano de saúde para você, 44 anos mais. Inovação e negócios, oferecimento, M7 Soluções Financeiras, multipossibilidades para você.
Best Sênior, plano de saúde para você, 44 anos mais. De volta com o nosso programa Inovação e Negócios, sempre, Dr. Flávio, com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. Recebendo hoje, né, um papo ótimo, um assunto espetacular, gestão na área de saúde, vamos já falar de inovação, tecnologia, pessoas, né, entendendo o case de gestão como um todo da Unimed Fortaleza, tá? Ninguém melhor que o Dr. Flávio Biapina, que é o diretor administrativo financeiro da Unimed Fortaleza. Dr. Flávio, no último bloco a gente encerrou falando da sua atuação no NAMI, né, que é o Núcleo de Atenção Médica Integrada, que fica dentro do campus da Unifor, que é uma coisa espetacular. São duas perguntas dentro de uma só, Dr. Flávio, por favor. Foi sua primeira inserção como gestor, né? Sim, foi a primeira tá certo? Sua primeira inserção foi sua primeira experiência saindo um pouco da área médica, clínica, da obstetrícia em si e indo passear ali, transitar ali pela gestão, né? Perfeito. Essa é uma pergunta. Como é que foi a sua experiência nos primeiros dias com isso? E logo depois você fez um trabalho muito bacana, que a gente estava conversando aqui em off, como diretor do Centro de Ciências da Saúde, dentro da Unifor. Como é que foi isso aí, doutor Flávio? Então, essa trajetória dentro da Unifor me permitiu duas experiências dentro da mesma instituição, mas completamente distintas, porque uma coisa é você fazer a gestão de um serviço de saúde, que, como eu disse, integrado, né, ao SUS, e que também é campo de estágio para os alunos da universidade. Outra coisa é você fazer a gestão acadêmica, porque aí você está ligado realmente a rodar o dia a dia dos cursos da área da saúde lá dentro da Unifor. Eu tive a felicidade de participar do grupo que criou o curso de medicina da Unifor em 2006. Então, é uma gestão... Na época não tinha, né? Não tinha. Não tinha o curso de medicina. Não tinha. E é interessante, porque é uma realização muito grande do ponto de vista pessoal aí também. Aí é top, viu, doutor Flávio? Aí é uma entrega bacana, você participar desse momento aí, né? Com protagonismo, né? Isso, é muito bacana. A gente sabe, né, Dana? Às vezes as ideias estão dentro das instituições, das organizações, mas traz uma gratificação muito grande quando você consegue colocar aquela ideia em prática. Fazer com que a instituição realmente tome uma decisão, possa realmente ativar algo que era um desejo antigo e que até então não se sentia ainda a maturidade necessária para começar, para empreender, para colocar à frente. Então, do ponto de vista de gestão, são duas experiências bem distintas, mas muito igualmente gratificantes, eu diria. Porque dentro da academia, a gente teve a oportunidade de criar o curso de medicina, participar da criação do curso de medicina veterinária, outros cursos que foram criados, catapultamos realmente a excelência do Centro de Ciências da Saúde da universidade, né, um patamar bastante satisfatório, né? Eu me lembro que uma das premiações a gente foi premiado em segundo lugar no Brasil como melhor Centro de Ciências da Saúde. Estivemos lá em São Paulo recebendo essa premiação na época. Então, foi muito gratificante. E gestão, né? Gestão com dois objetos diferentes, né? Com duas atividades fins diferentes, mas muita gestão com muito profissionalismo sempre. Então, você me colocou aí. A primeira coisa que eu fui fazer quando eu iniciei lá no NAMI foi fazer uma formação complementar, né? Um MBA em administração hospitalar, que eu acabo sendo essa pessoa que vou buscar com mais profundidade esses conhecimentos, essas ferramentas para que a gente possa aplicar na prática. Doutor Flávio, quanto tempo de NAMI e quanto tempo no Centro de Ciências da Saúde lá? Olha, no NAMI eu comecei em 2002 e eu fiquei na universidade até mais ou menos 2018, 2019. Então, muito tempo, hein? É muito tempo, né? Estou licenciado da universidade, né? Porque também a gestão exige um foco, né? Então, quando a gente foi para a gestão da Unimed, eu busquei, né? Eu apresentei minha renúncia lá na Unifor, chegou a dar aula e tudo, não? Ou ficou mais na gestão? Quando eu entrei na Unimed, em 2018, foi a primeira gestão que fiz parte, logo começou a pandemia e aí tudo ficou muito virtual, né? Online. E ainda deu para conciliar alguma coisa da atividade acadêmica por conta disso, porque enquanto eu estava, né, nos hospitais da Unimed, também tirava um tempinho que dava para interagir com os alunos. Mas quando voltou para o presencial, aí realmente eu pedi para me afastar, porque o foco total
90% do meu tempo é dedicado à gestão da Unimed Fortaleza. Então, eu sou muito imersivo, né, nessa questão da gestão. Quando eu entrei na Unifor, por exemplo, eu parei de fazer consultório, né, porque não dava para concorrer, né, a disponibilidade que você tem que ter para seus pacientes consultório como obstetrícia com a gestão. Então, você está resolvendo um problema, você está numa reunião dentro de uma organização e, de repente, você tem que sair para atender alguém que está precisando. Não era justo com ninguém, né? Não ia me dedicar nem bem ao consultório, nem bem à organização. Portanto, eu tomei essa decisão de fato, focar e me dedicar à gestão. Estou muito feliz aqui e honrado com esse momento, porque gosto muito de aprender, de ouvir. E é oportunidade a gente, com a mesma pessoa, a gente falar de gestão, a gente falar de setor de saúde, vamos já falar um pouco sobre isso, falar do ambiente acadêmico, né? Enfim, é muito, muito bacana. Doutor Flávio, quando é que a Unimed Fortaleza entrou na sua vida? Você que estava já numa posição confortável ali, como diretor ali do Centro de Saúde lá da Unifor, ajudou a criar o curso de medicina, tantas outras entregas lá, né? Quase, sei lá, 15 anos, 13 anos, né? Estava lá, ou seja, uma posição consolidada. Quando é que a Unimed Fortaleza entrou na sua vida? Um pouco antes de 2018, quando o Elias Leite, que viria a ser presidente, estava montando o seu grupo, sua chapa para concorrer às eleições da Unimed. Ele me chamou, né, e me convidou para participar. E aí, Dandan, sempre as minhas escolhas profissionais foram muito embasadas na vontade de aprender algo novo, né? Na vontade, na possibilidade de eu me desenvolver como profissional e como pessoa. Como você bem coloca, eu estava na universidade aí na gestão há quase 16 anos, 17 anos, e aí eu vi nessa experiência nova mais um motivador, né? Aquela chama que acende e que você diz, eu estou estável aqui, mas eu vou em busca desse desafio porque é algo que motiva. É aquela perigosa zona do conforto, né? E aí é preciso coragem para enfrentar também essa zona do desconforto que vem com qualquer mudança, né? Porque o aprendizado ele vai se dar depois que você já se estabilizou nessa nova atividade. Mas todas as decisões da minha carreira foram motivadas por vou aprender algo novo, vai ser uma experiência rica, não necessariamente ganhar mais não, sabe, Dandan? Às vezes, quando eu fui, por exemplo, para o projeto da residência de medicina de família, eu estava bem no consultório, estava bem trabalhando aqui na região metropolitana e fui para ganhar uma bolsa, um projeto, não era nada estável, né, para ganhar R$1.000 e poucos na época. Não é dinheiro, né? Não é dinheiro. É o que remunera realmente a alma e naquele momento era o ensino me chamando, né, a docência me chamando, que é outra grande paixão. Então, quando o Elias me convidou para ir para a Unimed Fortaleza, esse chamamento, né, aprender algo novo, de continuar na gestão, mas aí dentro, né, de uma operadora de plano de saúde, que também é uma cooperativa, isso fala mais alto. Você agora falou no Elias Leite, né? O Elias é um grande líder para todos nós. É um cara que tem todo o meu afeto, minha amizade, minha consideração. E você agora falou no Elias, falou de remuneração, doutor Flávio. E o Elias me disse uma coisa uma vez que eu nunca esqueci. Falando agora de remuneração. Ele falou assim, rapaz, tira o dinheiro da cabeça, que naturalmente a remuneração vem... Assim, tira o dinheiro da cabeça que ele vem pro bolso. Ele fala isso. Tira o dinheiro da cabeça que ele naturalmente vem para o bolso. O que é que ele quis dizer? Que quem foca no dinheiro está perdido. Porque foca em atender bem o seu cliente, foca em fazer um modelo de gestão adequado, ético, que naturalmente a remuneração justa do seu trabalho vem. Muito bacana essa oportunidade da gente conhecer em detalhes aqui a trajetória do Dr. Flávio Ibiapina, que é o diretor administrativo financeiro da Unimed Fortaleza. A gente vai agora para o nosso segundo intervalo, daqui a pouco a gente volta. Aí sim, vamos adentrar, tá, em todo o modelo, vamos conhecer de dentro mesmo, bastidores dessa gestão super exitosa da Unimed Fortaleza, essa empresa cearense que é um orgulho para todos nós. Segura aí que a gente volta já. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais. Inovação e negócios. Oferecimento.
M7 Soluções Financeiras, multipossibilidades para você. Best Sênior, plano de saúde para você, 44 anos mais. De volta aqui, sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos, de uma maneira muito leve, com o nosso Inovação em Negócios, programa de todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo, hoje com um convidado super especial, aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias sociais, do YouTube, Facebook, do Jornal Jangadeiro. O programa também aos sábados, 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro SBT. Muito obrigado aí, é uma audiência enorme que estão aqui me comunicando. Galera que está no carro aí, que está nos links, assistindo essa conversa muito bacana com o Dr. Flávio Biapina, que é o diretor administrativo financeiro da Unimed Fortaleza. Dr. Flávio, você foi para a Unimed em 2018, na eleição, né, do Elias Leite, e fez parte, né, nessa primeira ciclo seu na Unimed. Você está agora no final do segundo ciclo, né, e como diretor de recursos próprios. Isso, não é exatamente, isso? exatamente. Como é que foi a sua primeira experiência, né, na continuidade desse seu projeto de gestão na sua vida profissional, que começou no NAMI, lá na Unifor, depois foi para a diretoria na área de saúde, lá da Unifor, e agora numa grande empresa como a Med Fortaleza. Como é que foi esse primeiro mandato do Elias? Qual era a diferença lá da Unifor, agora numa empresa, numa cooperativa? Como é que foi esse primeira experiência lá, doutor Flávio? No NAMI a gente gerenciava... Pegamos uma pandemia aí. Pegamos uma pandemia. No NAMI a gente gerenciava um serviço de saúde. Na Unimed você gerencia um sistema de serviços de saúde. É muito mais complexo porque hoje são 2 hospitais, na minha época era somente um, mas hoje são 2 hospitais, são 5 clínicas, são 10 laboratórios, temos o sistema de atenção pré-hospitalar, as ambulâncias, Unimed lá, temos mais de 1.000 pacientes em home care, quer dizer, é 3 vezes o tamanho do hospital da Unimed, que tem 330 leitos. Então, você tem que gerenciar um sistema de serviços de saúde. É interessante esses números, perdão de interromper, doutor Flávio, para que todos nós tenhamos a consciência do tamanho da operação. E a Unimed é responsável diretamente por 380 mil vidas da sua carteira própria e mais as vidas que ela atende em intercâmbio, porque o sistema Unimed, que é um grande sistema de saúde também no Brasil inteiro, ele está presente em 9 entre cada 10 municípios, em 92% do território nacional. O sistema Unimed tem mais de 20 milhões de clientes. Então, os clientes de outras Unimeds que são atendidos aqui, é a Unimed Fortaleza que atende. Então, somando carteira própria com esses clientes de intercâmbio, nós somos responsáveis por 500 mil vidas diretamente. Então, imagine administrar uma cidade, né, de médio, grande porte com o seu sistema de saúde. Isso é a diretoria de recursos próprios da Unimed Fortaleza. Então, foi um salto muito grande, exponencial, para que a gente tomasse conta. E logo, como você bem disse, esse é um trabalho, né, ininterrupto, né? 24 horas por dia, 7 dias da semana, com estruturas que funcionam assim. E eu até brinco, digo assim, poxa, o Elias acho que não gosta de mim, me colocou na diretoria que trabalha 24 horas por dia, 7 dias da semana. E aí, quando veio a pandemia, eu brinco dizendo assim, agora eu tenho certeza que ele não gostava de mim, porque agora a coisa pegou para valer. Então, muita gente foi para o home office e nós fomos para a linha de frente. Então, a mudança foi que a gente foi, de fato, para a trincheira, né? O Elias faz essa conta, eu não esqueço desses números, mais de 100 dias direto entre 6 da manhã, 10 da noite, lá no hospital, de domingo a domingo, longe da família muitas vezes, né? Para que a gente realmente pudesse dar conta daquele desafio que foi o maior desafio, acho que da saúde no mundo inteiro, foi a pandemia do Covid. E eu estava lá tomando conta dessa estrutura. É importante falar isso, doutor Flávio, porque é um fato histórico muito importante, um fato humano histórico muito importante, porque a gente teve a pandemia 2020, 2021, e você era diretor de recursos próprios da Unimed. Recursos próprios, como o nome já diz, são os equipamentos da cooperativa, hospitais, clínicas, e certamente todos nós nos lembramos, tá certo, de como a Unimed Fortaleza cuidou bem dos seus clientes,
né, dos seus, né, clientes, e cuidou bem da sociedade com o quê? Com informação. Então, eu lembro que você participava ali daqueles famosos vídeos do Elias, doutora Fernanda ali, que na época, hoje ela é diretora de recursos próprios, mas na época era a diretora do hospital da Unimed. Isso mesmo. Não é isso? Isso. Então, todo o sistema Unimed, da Unimed Fortaleza, participou desse momento, mas você era o diretor de recursos próprios, era exatamente na sua área, na sua diretoria. Né? Então, assim, que momento, hein? Exato. E aí a gente viveu o propósito da Unimed Fortaleza ao máximo, né? O propósito, a missão da Unimed Fortaleza é cuidar das pessoas para que elas vivam mais e melhor. Então a gente tinha uma certeza absoluta: ninguém vai ficar sem assistência a depender da Unimed Fortaleza. Teve um dia muito crítico mesmo, onde vários hospitais da cidade, por uma questão de superlotação, fecharam as portas das suas emergências. 2021 ou foi 20? Eu acho que foi em 2021. Foi na segunda onda, né? Na segunda onda. E aí o Elias foi para frente da câmera do celular para dizer que a Unimed Fortaleza jamais fecharia as portas das suas unidades. Eu lembro disso. Porque aquilo era o propósito, era a premissa inicial. E aí, claro, você tem que fazer valer esse propósito, mas você tem que fazer muita gestão. Você tem que ter muito planejamento, né? Muito recurso para dar conta daquela demanda, que era uma demanda gigante. Só isso explica, eu vou dar um exemplo, na primeira onda a gente fez um hospital de campanha com 30 e poucos leitos. Na segunda onda, nós sabíamos que nós precisaríamos de um hospital de campanha com 120 leitos. Por quê? Muito planejamento e muito conhecimento do que estava acontecendo. Claro, nos primeiros dias era uma incerteza para todo mundo. Mas à medida que os casos foram acontecendo, a gente mapeava tudo, Dandan. Mapeava a positividade dos testes nos nossos laboratórios. Desse percentual de testes positivos, a gente sabia quantos por cento iriam bater na porta das nossas emergências. Desses que iam à emergência, quantos precisariam ficar internados. E desses internados, quantos precisariam de leitos de UTI. Então, a gente criou muitos leitos de UTI dentro do hospital, da noite para o dia. A gente criou o hospital de campanha para dar conta da demanda. O hospital tinha regularmente 330 leitos. Nós chegamos a ter quase 600 pacientes internados no pico da pandemia do Covid. Então, a gente só faz valer o propósito se a gente também tiver muita técnica, muito planejamento e conhecimento do que está fazendo. Você falou agora uma coisa muito importante, a gente está começando a entrar para entender em detalhes o modelo de gestão da Unimed Fortaleza, mas eu acho que para a gente entender a Unimed Fortaleza, doutor Flávio, você falou agora uma coisa muito importante, que é o seguinte, você falou algo assim, a Unimed Fortaleza não poderia nunca deixar de fazer o que de fato é o propósito dela, que é cuidar das pessoas de uma forma genuína. Aí a gente entra na tese do cooperativismo. A Unimed Fortaleza, hoje se fala muito em ESG, em social, em meio ambiente, em governança, mas a Unimed, o sistema Unimed como um todo, falando especificamente aqui da Unimed Fortaleza, ela já nasceu uma cooperativa, ou seja, está no DNA da companhia, né, atender a sociedade, atender as pessoas de um modo geral. Então, essa tese do cooperativismo é importante explicar para as pessoas que é o guarda-chuva legal, operacional, que a Unimed Fortaleza faz parte. Essa é a cultura de uma cooperativa. Faz sentido, doutor Flávio, isso aí? Totalmente. O cooperativismo realmente é um modelo de associativismo. A gente costuma dizer que é um modelo de capitalismo mais justo, porque todo mundo participa, né, da produção daquela empresa e, ao mesmo tempo, participa dos lucros, participa dos resultados. Um alinhamento total, né? Um alinhamento total. Todo mundo que faz parte, hoje nós somos 4.200 cooperados, e todo mundo que faz parte realmente está para fazer a empresa crescer, está para cumprir essa missão. A gente viabiliza, né? Essa é uma cooperativa, a gente viabiliza por meio de uma operadora de planos de saúde. Mas nós somos uma cooperativa, está na nossa essência. E você falou aí do ESG. Estou vindo agora de uma atividade, né, de saúde ambiental, onde a gente apoia por meio dos nossos institutos N projetos de responsabilidade socioambiental, né? Por exemplo, pegamos um material que envolve material cirúrgico que vai ser esterilizado, tem ali um tecido que envolve essas bandejas para ir para o autoclave. E esse papel, né, esse papel grau cirúrgico aí, ele vai para o lixo. Só que agora a gente tem uma parceria com a associação lá do Tancredo Neves,
que recicla esse material e faz bolsas ambientalmente sustentáveis, né? Então, a economia circular na veia. Um dos princípios do cooperativismo é o interesse pela comunidade. Então, eu digo que foi muito feliz, né, o desenho dessa missão do propósito da Unimed Fortaleza de cuidar das pessoas, porque isso extrapola não só para os nossos clientes, ele também coloca esse cuidado com o cooperativo, com o cooperativista, né, os nossos cooperados, médicos cooperados, com a sociedade de uma forma geral. O interesse pela comunidade é um dos princípios e a gente faz disso realmente o nosso propósito, porque, voltando para a questão da pandemia, a gente beneficiou a sociedade, não somente aqueles que estavam dependendo de uma assistência direta, mas aqueles que estavam carentes de uma informação, de uma transparência, de uma orientação. Então, aquela comunicação da Unimed Fortaleza, lá, liderada pelo Elias naquela época, foi muito importante para tranquilizar, trazer transparência e, de uma forma muito, como consequência, você falou assim, tire o dinheiro da cabeça porque ele vai para o bolso. Como consequência disso, a Unimed Fortaleza se posicionou muito fortemente, né, como sendo uma gestora de saúde responsável. Nós saímos vivos, viáveis e respeitáveis dessa crise toda. Sem dúvida alguma. Aí, terminamos o ciclo, isso passou, graças a Deus. E aí você continuou na gestão seguinte da Unimed Fortaleza, agora, nos finalmente, né? Vai até, acho que fevereiro, março do ano que vem. Isso. E você está lá, doutor Flávio, hoje como diretor administrativo financeiro. Aí a gente começa a entrar na gestão raiz mesmo, de orçamentos, de condução financeira. Doutor Flávio, eu vou fazer uma pergunta ampla e você leva aí para o lado se você quiser. Por que a Unimed Fortaleza é um case de tudo? É um case de tudo porque, assim eu vou dizer, você tem um sistema de saúde que está em xeque hoje em dia. E a companhia é super bem gerida, gera resultado, enfim, a gente tem esse case aí que é uma coisa rara hoje. Hoje o sistema de saúde é uma área muito desafiadora. O trabalho de cultura que é feito lá, espetacular, cortesia com resultado, para quem conhece isso, estuda isso, é um case também. Né? O modo que a Unimed cuida dos seus colaboradores, qual é o segredo disso? Uma cultura forte. É a cultura forte, né? Forte. Porque o que eu digo? Assim, o resultado econômico-financeiro, ele garante o presente da empresa. Mas quem garante o futuro da empresa é a cultura. Porque são as pessoas que fazem acontecer. Se a gente não tem uma cultura muito forte, onde as pessoas, de fato, encontrem o seu propósito em consonância com o propósito da companhia, da empresa, da organização, da cooperativa, não vai funcionar. Porque os comportamentos, as atitudes não vão contribuir para o fortalecimento daquela organização. A cultura, né, vamos simplificar bastante, né, é aquilo que as pessoas fazem quando o chefe não está vendo. Então, assim, existe uma gestão, né, um ciclo de gestão eleito por 4 anos para a Unimed Fortaleza, mas quem permanece são as pessoas que estão lá, os colaboradores que estão lá, o nosso cooperado. Então, se a gente não tiver uma cultura forte, esses comportamentos se perderiam se fosse puxado somente pela liderança, pela gestão. Esse DNA, ele fica muito forte, fica marcado e é um modo de atuar que vai garantir realmente sustentabilidade e perenidade. Então, na Unimed Fortaleza, a gente tem essa cultura da cortesia com resultado, né? Foi muito puxado o movimento na primeira gestão lá do Elias, e a gente também reconhece esses comportamentos por meio de um sistema de recompensa, de certificações, de PINs, né? Onde a gente valoriza a segurança do nosso beneficiário, né, cliente, nosso colaborador e nosso cooperado, respeito, eficiência, senso de dono, enfim, são vários comportamentos que têm a sua explicação, né, tem seu glossário ali para explicar por que as pessoas devem se comportar com isso, e esses comportamentos levam a alcançar os objetivos no longo prazo. Sem dúvida alguma, a gente tem ainda mais 20 minutos de conversa aqui, mas eu posso assegurar que talvez esse conteúdo tenha sido um dos mais importantes. Uma gestão financeira, um faturamento, um orçamento, ele garante o presente. O que garante a perpetuidade e a sustentabilidade desses resultados bons de hoje é a cultura, né? Então eu queria exaltar isso aqui de todas as formas, da importância da cultura nas organizações, que o Dr. Flávio deu agora uma definição espetacular de cultura,
que é o que é que o que é que o colaborador faz quando o seu chefe não está prestando atenção. Né? Outra definição legal que eu acho, doutor Flávio, é o seguinte: cultura é o jeito que você faz a coisa, é o jeito que você trabalha. Doutor Flávio, cultura. Cultura é tudo, concordo plenamente. Vamos linkar agora com o papel do líder. Porque, vamos lá, a Unimed Fortaleza tem quantos colaboradores, doutor Flávio? 4.000, considerando próprios e terceiros. Tem 4.000 colaboradores. É uma empresa admirada, tá certo? E que certamente eu vejo lá que ela atrai ótimos talentos para sua organização. Beleza. E para a manutenção dessa cultura, essa cultura precisa permear ao longo de 4.000 colaboradores, diversas unidades de recursos próprios, hospitais, clínicas, administrativo, back-office e tal. E essa comunicação, na minha opinião, é feita pelo líder. Né? Porque você pega o presidente da companhia, o nosso amigo Marcos Aragão, tem a diretoria, e isso vai permeando os superintendentes ali, os líderes e tal. A importância do líder, aí é uma pergunta para a Unimed e é uma pergunta também em tese. A importância do líder dentro de uma organização, falando especificamente da Unimed Fortaleza. Só tem mais 20 minutos, né, Dano? Pois não é, é um problema, é um problema. Daria outro programa. Mas porque já que você entrou em cultura, aí a gente tem que falar de liderança. Até porque você é um líder, né, inspirador para todos nós. Obrigado. Por falar em liderança, né? Bom, eu acho que a liderança é fundamental nessa cadeia de comunicação da cultura, mas principalmente pelo exemplo. As pessoas te observam a todo momento e veem se você está sendo coerente no discurso com a tua prática. Então, a primeira coisa é a liderança pelo exemplo. Segunda coisa, todo mundo quer participar, todo mundo quer dar contribuição, todo mundo quer ser ouvido. Para isso é preciso que você crie um ambiente que a gente chama de segurança psicológica dentro das empresas. Como é que eu posso ter inovação se eu não dou voz e vez a todo mundo que quer levantar a mão e dizer, eu acho que a gente deveria estar fazendo essa coisa de uma forma diferente? Ouvir, né? Ouvir. Então, o principal papel do líder, comunicar esse propósito e ouvir ativamente todos os seus colaboradores, por meio desse ambiente seguro, onde tem, inclusive, a possibilidade de errar, porque se você vai inovar, você tem que errar, aprender com esse erro rapidamente e corrigir. Então, eu diria que a liderança formal, né, nos cargos, ou informal, dentre as pessoas, é fundamental. E tem alguns ensinamentos do GPTW. A gente é uma empresa que participa da premiação do GPTW há alguns anos. Esse ano nós somos, na área da saúde, 4º colocado no Brasil. Está para sair o resultado do ranking estadual. É agora, né? É agora, e eu acho que a gente sempre fica ali primeiro, segundo, das empresas de todos os setores no estado do Ceará. E tem uma coisa, por que é uma boa empresa para trabalhar? É aquela empresa onde as pessoas têm orgulho daquilo que fazem, ou seja, o propósito, cuidar das pessoas. As pessoas se sentem em família, ou seja, gostam das pessoas com quem elas trabalham e confiam no seu líder. A confiança, o índice de confiança é importantíssimo para essa performance. Porque a gente seleciona as pessoas e a gente diz assim, bom, a gente contrata os talentos e trata muito bem esses talentos para que eles não vão embora. Porque às vezes as pessoas pedem demissão das lideranças se esse ambiente saudável não é construído. É isso. E o papel da liderança é fomentar e construir e manter um ambiente saudável. Você falou agora uma coisa que define muito a Unimed, né? Define muito. A gente falou de gestão, falamos de cultura, liderança, mas uma coisa que define muito a Unimed Fortaleza é essa história do GPTW, né? Explicando aqui para as pessoas que eventualmente não tenham conhecimento. É um termo em inglês que é Great Place to Work, né? Que é uma certificação internacional que atesta as melhores empresas do Brasil para se trabalhar. Isso é feito através de um método de pesquisa dentro das empresas, com os colaboradores, e é um negócio muito legal. E a Unimed Fortaleza sempre é muito bem colocado nas empresas de grande porte aqui no Ceará e também a nível nacional. Qual é o segredo? Por que a Unimed tem esse destaque todo, entrando agora especificamente, né, mandando aí um grande abraço para nossa amiga Luana, que é a gestora de pessoas, de recursos humanos lá da Unimed, a Luana Façanha, amiga nossa, querida Luana. O que é feito na área de pessoas da Unimed para ter esse reconhecimento todo, doutor Flávio?
Primeiro, a área de pessoas é uma área estratégica de toda a empresa. Na Unimed Fortaleza, ela é linkada diretamente com a presidência. Isso já empresta um peso É uma institucional salinha física colada na colada, presidência, né? E toda a próxima diretoria, ali. né? Então, de fato, né, a cultura faz parte da estratégia da empresa, né? Então, não é algo, essa premiação não vem sem um trabalho muito forte de base na criação e na manutenção dessa cultura. Vamos colocar agora para as questões práticas da gestão, né? Um colaborador engajado. O que faz um colaborador ser engajado? Primeiro, feedback. Se o gestor estabelece com ele qual é a expectativa, olha, eu quero que você cumpra isso, 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 tem metas claras, existe conversa para alinhar, né, e para direcionar a atuação daquele colaborador no sentido de dizer, você está alcançando por isso, por isso, por isso, acho que aqui há oportunidade de melhorar. Você sabe que quanto mais conversas de retorno, né, e de orientação dos líderes, maior engajamento e menos as pessoas vão embora das empresas, porque elas percebem que existe uma preocupação genuína com aquilo que elas estão fazendo e, principalmente, existe clareza naquilo que está sendo comunicado. Então, na Unimed, assim, a gente realmente faz um ciclo de avaliação de desempenho e a gente vai escutar o colaborador, vai saber se a liderança está fazendo esse trabalho de estabelecer metas claras, de dar feedbacks, de cobrança, sim. No ambiente saudável não quer dizer que não haja cobrança, existe muita abertura. O papo é franco, eu consigo realmente colocar quais são as expectativas e cobrar de uma forma que as pessoas não se sintam pressionadas, mas motivadas e engajadas a entregar esses resultados. Muito legal. Eu fico ouvindo essa conversa, doutor Flávio, e fico imaginando a complexidade, no bom sentido, da gestão de toda essa máquina, né? Em um setor de saúde, onde o perfil do cliente é um cliente fragilizado, né? Está ali enfermo, doente, com a família do lado. Então, é um cliente com nível de sensibilidade maior naquele momento. E eu sei que o índice o NPS, o índice de satisfação do cliente Unimed Fortaleza, eu sei que é muito alto. Ô, doutor Flávio, eu não posso deixar de falar aqui que eu talvez seja um dos grandes marcos, falando de gestão e estratégia, dessa gestão da Unimed Fortaleza, que é um avanço, na minha opinião, grande demais. Eu acho que é algo disruptivo, inovação absurda, que é a criação da Unimed Soluções, que é uma holding, tá certo, da Unimed Fortaleza. É um avanço muito grande em sua governança. O que é essa holding, a Unimed Soluções? Que avanço é esse na governança? Por que foi criada a holding Unimed Soluções? Né? Qual o objetivo dela? Explica para as pessoas esse avanço na governança, na gestão da cooperativa. Isso é muito relevante, na minha opinião. Deixa eu explicar um pouquinho o porquê, né? Porque a gente trabalha numa área, né, saúde suplementar, onde as margens são muito apertadas, né? Então, não tem grandes resultados. Embora, vez por outra, aí na imprensa diga que o resultado da saúde suplementar foi bilionário, trilionário, quando a gente vai olhar os números friamente, a gente vê que 80% disso se concentra em muito poucas operadoras de plano de saúde no Brasil. Então, seja porque concentrado, né? Seja porque a população está envelhecendo, seja porque toda hora existem novas medicações, existem tecnologias novas sendo incorporadas, seja porque existe judicialização crescente, isso é um fenômeno mundial. A pressão do custo na saúde suplementar ela é muito elevada. Então, a gente, diante disso, disse, olha, por que não, né, criar uma estrutura de uma empresa de participações, de uma holding, que invista e que vá buscar também faturamento, receita e margem de lucro em outros negócios. E, naturalmente, né, a área da saúde é um ecossistema. Quando a gente pega, por exemplo, uma clínica de vacinação, que hoje é uma das empresas dessa holding, quando a gente pega uma corretora que vende seguro-saúde também e vende todo tipo de seguros, e quando a gente investe, por exemplo, numa fintech, que é uma parceria com a M7, uma sociedade com a M7, para que ela também possa facilitar e beneficiar o médico cooperado que quer antecipar sua produção, o fornecedor que quer antecipar os recebíveis que ele tem perante a Unimed Fortaleza, a gente fortalece... Tecnologia também, né? No tecnologia, caso... a Unitec é uma empresa de tecnologia, né, que trabalha não só com terceirização de mão de obra, mas
principalmente com soluções de inovação tecnológica para empresas de todos os ramos, né? Não só a Unimed Fortaleza, mas grandes empresas do estado do Ceará e do Brasil têm contratado os serviços da Unitec para esse tipo de solução. Então, é um verdadeiro ecossistema. E com essas margens apertadas, são atividades complementares à atividade da Unimed Fortaleza, mais diretamente ou indiretamente, mas que abrangem um número maior de atividades e que vão trazer um resultado também maior, pensando na perenidade, na sustentabilidade da empresa. E foca muito também na experiência do cliente, né? Do cliente, que eu digo, o ecossistema ali, né? Eu acho que a experiência... Eu sei que a Unimed Fortaleza tem uma coisa que eu sou muito... Assim, me define muito, que é obcecado pela questão da experiência do cliente, né? Sim. Então, essa empresa de participações, né, ela oferece alguns serviços aí na área financeira, na área de tecnologia, que engrandecem, né, doutor Flávio, a experiência, essa jornada do ecossistema da Unimed fica mais prazerosa, não é isso? Total, né? Quando a gente fala da fintech, a gente não está falando só de produtos financeiros. Eu sei que você é dessa área, a sua preocupação, por exemplo, com uma educação financeira, né? A gente oferece esse tipo de orientação financeira, de educação financeira por meio da plataforma, de uma forma que a gente também contribua para a estabilidade financeira das pessoas. Isso é muito importante hoje no Brasil. As pessoas não têm, na maior parte das vezes, essa oportunidade, essa formação para construir seu futuro do ponto de vista financeiro, né, do ponto de vista econômico. E quando a gente fala de tecnologia, Dandan, é um mundo, né? Porque a gente pode estar falando de melhora de produtividade do nosso colaborador, quando ele utiliza a inteligência artificial, por exemplo, para organizar seus Eu já e-mails. queria tocar nesse assunto Perfeito, agora. perfeito. Tecnologia dentro da Unimed Fortaleza, inteligência artificial. Doutor Flávio, na minha opinião, a gente está vivendo uma área... nós estamos vivendo um período histórico mais importante sob o ponto de vista de ganho de produtividade do que na época da Revolução Industrial. Tá certo? Pelo advento da inteligência artificial. Como é que a Unimed está inserindo tecnologia, inteligência artificial dentro da operação dela das mais variadas formas? Pegando esse gancho que você começou a falar, era o meu próximo ponto. Perfeito. Eu tenho muita sorte, porque a tecnologia da informação também é uma área ligada à diretoria administrativa financeira. Então, olha lá, minha oportunidade de aprender ainda mais agora com a área de tecnologia. A TI fica embaixo do administrativo financeiro. Perfeito. Né? E aí, a primeira coisa é assim, você não deve perguntar como é que você vai colocar a IA dentro da sua empresa. Você deve mapear quais são as suas necessidades de acelerar os processos, de melhorar os processos e depois você buscar as soluções de IA que se apresentam, que existem aí. Não é alvo ao tiro, não é alguém que bate na tua porta e diz assim, usa essa IA. É você que tem que definir quais são as suas prioridades, as suas necessidades, e isso é planejamento. Então a gente fez um planejamento de maturidade digital, onde é que nós estamos, onde é que nós queremos estar daqui a 3, 4 anos, identificamos tudo que a tecnologia de uma forma mais ampla, ou a IA de forma mais específica, ela poderia melhorar, seja na assistência direta do paciente, seja na atuação da operadora, seja em outras áreas, para que a gente então defina quais são os nossos alvos. E aí a gente vai buscar essas soluções para integrar para dentro da Unimed Fortaleza. Tem vários exemplos, né? Vou colocar 2 aqui. Hoje, quem vai nos nossos laboratórios da Unimed Fortaleza, ele poupa muito tempo, porque os exames solicitados por meio de uma plataforma, que é o nosso consultório online, eles já são integrados com o totem de confirmação de presença naquele laboratório. Então, os clientes fazem um check-in no seu aplicativo, chegam no laboratório, apresentam aquele QR Code no totem e espera para ser chamado para coleta. Não passa mais pela recepção se não tiver nenhum exame mais especial. Então, isso aí melhora a jornada do paciente e a experiência dele é diferente. Por quê? A gente tem que ofertar aquilo que é necessário, qual é a necessidade para o cliente. O que é que os clientes estão buscando? Agilidade, rapidez, no caso do laboratório. Então, a gente buscou essa solução para atender essa necessidade. Não podemos deixar de terminar o programa sem falar desse equipamento maravilhoso, um presente para a cidade de Fortaleza, que é o Hospital Unimed Sul. Falar um pouquinho desse equipamento? O Hospital Unimed Sul veio complementar essa rede de serviços de saúde. Deixa eu ampliar. Pois não. Unimed Sul, a gente tem um equipamento muito bacana ali novo na Santos Dumont,
Com Frei Mansueto. Com o Frei Mansueto. A gente tem um equipamento super recente também ali na Barão de Studart. Isso, Espaço Saúde. Espaço Saúde. Um pouquinho mais antigo, Espaço Saúde. Vamos falar da estratégia de expansão física de recursos próprios? Muito bem. Essa estratégia de expansão de recursos próprios, que é chamada de verticalização, cresceu muito, de fato, nos últimos anos na Unimed Fortaleza. Jamais a Unimed Fortaleza vai abrir mão da sua rede credenciada, isso sempre foi um diferencial da Unimed Fortaleza, o cliente tem muitas opções. Mas o fortalecimento da rede própria, ele vem trazer um modelo de gestão, onde a gente consegue mapear as ineficiências e trabalhar, porque está próximo da gente tem um controle, a gente tem qualidade assistencial, e isso serve de modelagem para que eu também exija o mesmo padrão da minha rede credenciada, quando eu estou trabalhando com outro hospital, com outro laboratório, com outro recurso. Então, o Unimed Sul, ele veio complementar essa rede hospitalar da Unimed Fortaleza, numa região da cidade que crescia muito, né? E fortalecer... Que equipamento, hein? Muito, um equipamento de ponta, realmente, muito acolhedor. A gente fortaleceu muito o atendimento pediátrico, atendimento da ginecologia obstetrícia. Estamos entregando agora no mês de outubro uma UTI adulta, uma UTI materna, para aumentar a segurança da assistência aos nossos pacientes gestantes, parturientes e também, né, claro, condições de trabalho para os médicos que lá atuam. Então, enfim, veio complementar. E nesse princípio de cuidar bem das pessoas, a gente também busca se aproximar, facilitar o acesso do cliente às nossas estruturas. Aí veio o pronto atendimento Aldeota ali na Santos Dumont, que é um pronto atendimento inovador no sentido que ele destacado do hospital, mas com toda a segurança, com toda a retaguarda e um índice de satisfação altíssimo. Aliás, todos os nossos recursos próprios têm um índice de satisfação muito alto. A gente empreendeu na certificação internacional, certificação canadense. Nós somos a primeira rede privada de serviços de saúde certificada das Américas pela metodologia Quimento, que é metodologia canadense. Doutor Flávio, o meu sentimento aqui é de uma boa frustração, porque tem muito assunto ainda, a conversa é muito boa, mas infelizmente temos que encerrar, temos que entregar para a rede aí. Meu amigo, queria lhe dar um minutinho aí para as suas considerações finais, alguma coisa que eu eventualmente não lhe perguntei, que mereça ser dita. Obrigado demais pela sua presença. Sabe que eu sou um admirador aí dessa gestão, desse modelo de vocês, fã de carteirinha. Dando sentimento de que caberiam aqui vários outros programas para a gente falar tudo com os mínimos detalhes da Unimed Fortaleza, mas eu quero só agradecer realmente esse espaço e esse momento e nos colocar sempre à disposição. Acho que uma das características também do cooperativismo é ouvir, né? O líder com essa escuta atenta para todas as pessoas que fazem parte da sua organização. A gente, só na criação da Road, por exemplo, a gente envolveu mais de 3.000 participações por meio de fóruns dos nossos cooperados, por meio de fóruns online ou presenciais. Eles nos ajudaram a desenhar o projeto da nossa Road. Então, isso é o cooperativismo, isso é associativismo. Eu que também fui dirigente de cooperativa, presidente de sociedade de especialidade, realmente sou um apaixonado por esse mundo, né? E dizer que a gente, humildemente, tenta contribuir para o sucesso dessas organizações, empresas onde a gente fez parte um dia. Um prazer grande demais ter a oportunidade de aprender e conhecer melhor em detalhes essa operação incrível da Unimed Fortaleza, com a presença aqui do seu diretor administrativo financeiro, Dr. Flávio Ibiapina, tá? E conhecer em detalhes, bastidores, né, dessa empresa que atua na área de saúde, que é a Unimed Fortaleza, que é uma empresa que dá muito orgulho para todos nós. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais.